Eu me pego muitas e tantas vezes refletindo sobre a dimensão divina, a dimensão de Deus. Me pego pensando, me pego refletindo e vendo, acima de tudo, a minha pequenez. E aí eu sou obrigado a citar, por exemplo, algumas frases, algumas falas de grandes seres humanos, grandes espíritos que já vieram à Terra, como, por exemplo, Albert Einstein, em que ele disse que ele não tinha dúvidas nenhuma da existência de Deus. Ele queria apenas saber como é que ele bolou isso tudo, porque tudo funciona absolutamente perfeito. E eu, nas minhas reflexões, eu nos meus momentos mais profundos de reflexão, eu apenas sou levado à gratidão. Porque eu sei que não dá para pensar muito e refletir muito sobre Deus. Eu até brincando com esse tema esses dias, eu comigo mesmo, né? Que é uma das melhores maneiras de você brincar na vida, é você brincar com você mesmo. Eu disse assim, Deus é mulher, Deus é mãe. Considerando aí a infinitude do amor e a completude de uma mãe, que é bastante diferente da finitude e da incompletude do pai. Nosso querido amigo Chico Xavier tem uma frase dele que ele diz que nunca conseguiu compreender o amor de uma mãe por um filho, e que o Espiritismo, sendo uma doutrina consoladora, de fato não consegue aplacar a dor de uma mãe que eventualmente perde um filho. Ele estava se referindo aí a essas mães valorosas e que amam profundamente os seus filhos, né? Já cheguei a pensar uma certa época, um certo momento, que eu fosse uma célula, de Deus, algo tão minúsculo, que Deus fosse onipresença total e eu fosse apenas uma célula. Então eu pelo menos, quando eu penso sobre essa temática, eu vejo tanta beleza e tanta riqueza na criação divina que eu não há como a gente refletir. Nós vamos sempre querer pensar Deus em algo como um ser humano, em algo como algo que a gente tenha prática de convivência, prática de vivência, né? Nós, como estudantes do Espiritismo, sabemos que Deus criou tudo, Ele é onisciente, onipresente, e existe uma estrutura matricial nessa criação. Por exemplo, o Cristo, o nosso meigo Jesus, existem vários Cristos que cuidam de várias galáxias. Acima desses Cristos existem outros Cristos. Acima desses Cristos, outros Cristos, enfim. É uma estrutura organizacional e matricial gigantesca para se alcançar o cume daquilo que nós costumamos chamar de Deus. Mas Ele está presente em nossas vidas porque nós somos parte dele. Então, quando a gente descobre isso, quando a gente descobre pelo menos isso, né, e descobrimos que podemos fazer o bem, todo o bem possível, nós compreendemos que, como centelha divina que nós somos, uma centelha divina, filho do Criador de tudo, nós podemos fazer o bem e devemos fazer.
porque aí nós vamos nos burilando pouco a pouco, momento a momento, e vamos numa crescente. E vamos buscando compreender a cada dia a transcendência da vida. Quando o nosso meigo Jesus esteve conosco e nos deixou o legado, o grande ensinamento da vida, né? Há várias moradas na casa de meu Pai, significando dizer que existem milhões de planetas habitados em milhões de galáxias e milhões de via-lácteas por aí, né? Então nos amplia a visão de vida, amplia a nossa concepção de estar em um universo ou num multiversos, que são centenas e milhares de universos que nem o nosso. Então, nós não temos, é mesmo que você querer voar com um Fusca. Um Fusca já quase não existe na cidade, mas você voar com um carro é impossível. Ou significa você querer voar com um cavalo, é impossível também. Quando nós imaginamos, por exemplo, que eu digo, é quando nós estudamos e aprendemos que acima da crosta da Terra existem vários níveis de, como se fossem secções, né? Onde existem as colônias espirituais, e que aqui é apenas uma coisa grosseira do que existe lá nessas colônias, nós começamos a entender um pouquinho que seja que Deus é de uma infinita sabedoria que jamais nós teremos a capacidade da compreensão. E aí nós temos o nosso querido amigo Jesus, que é nosso irmão mais velho, e que veio até nós pessoalmente, e durante 3 pequenos aninhos, foi o tempo que ele conviveu conosco, foi para nos ensinar grandiosas coisas, mas também não escreveu nada, que nem Sócrates, mas os seus discípulos, os seus seguidores escreveram. Mas nós precisamos entender a profundidade desses ensinos dele. Precisamos estudar e, acima de tudo, viver esse Cristo interno que tem cada um de nós. Se nós somos uma centelha divina, se nós somos filhos do grande Criador, que é Deus, nós temos uma pequena porção dele que podemos transformar em algo maior, através das nossas sucessivas encarnações, para que a gente possa evoluir, crescer, se melhorar, chegar em algum momento com mais tranquilidade, com mais paz interior, com mais amor. Então, o Livro dos Espíritos nos diz o que é Deus, não é quem é Deus, o que é Deus. Onipresença e onipotência, Criador de todas as coisas, causa primária de todas as coisas, ou seja, Ele é o que está atrás de todas as coisas, tudo. Então nós temos que ter bastante quietude, bastante humildade e humildade. Essa era a palavra que eu queria ter explorado durante esse nosso tempinho aqui. Humildade. Nós precisamos ser humildes o suficientemente capazes e acreditar nesses grandes avatares que vieram nos ensinar grandes coisas. A oportunidade que nós temos de aprender é aqui e agora. Esse é o momento crucial. A doutrina dos Espíritos, que somos todos nós, é para nos ensinar a viver, aprender a amar, aprender a conciliar, aprender a compartilhar o amor, a prosperidade, a irmandade, que somos todos nós, essa família universal. Eu tenho irmãos que moram em Júpiter, em Saturno, em Plutão, em Vênus, em Marte,
você também tem. E nós também talvez já tenhamos morado lá, nesses planetas, nessas moradas da casa de meu Pai. Porque ele disse, há várias moradas na casa de meu Pai. De que maneira? Aí é assunto para um outro momento, onde eu teria que explicar diversas coisas de a complexidade da atmosfera, o perispírito que tem que ficar adaptado à atmosfera, que o corpo não é que nem esse corpo aqui de matéria, porque lá é sob uma outra pressão. Nós não conhecemos nem a nossa bendita terra onde nós vivemos. Nós não conhecemos o que existe nas profundezas do mar. Quantas espécimes, quantas pessoas vivem no fundo do mar. Quanto mais conhecer as coisas que estão além de nós, Deus nos abençoe sempre. Muita paz e Deus no coração.